No programa de hoje, vamos conversar com o jornalista Frei Beto, que recentemente lançou 3 livros e hoje vamos conversar sobre um deles, bastante atual, Jesus Militante. Olha só, esse livro, que traz como subtítulo o Evangelho e o Projeto Político do Reino de Deus, vai, juntamente conosco, tratar de temas polêmicos que estão bem presentes na sociedade de hoje, que é o seguinte: a que veio Jesus Cristo? O que é que significa o reino de Deus? Política e religião devem se misturar? São os temas dessa nossa entrevista de agora no nosso Espaço Cidadão, com esse segundo livro recém-lançado do jornalista Frei Beto. Seja bem-vindo ao nosso programa Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Uma saudação a você e a todos e todas que nos acompanham. Quero conversar com o nosso jornalista Frei Beto, no nosso Espaço Cidadão de hoje, sobre o outro livro recém-lançado, do jornalista Frei Beto, que traz um tema muito interessante, polêmico e absolutamente atual no Brasil de 2022, que é Jesus Militante, o Evangelho e o Projeto Político do Reino de Deus. Como surgiu a ideia desse livro, o jornalista Frei Beto, né? De onde veio a motivação de fazer, de escrever e fazer esse lançamento? Bem, Robson, na verdade eu estou lançando 3 livros, esse Jesus Militante, da editora Vozes, o Tom Vermelho do Verde, da editora Rocco, sobre massacre de indígenas na Amazônia, e o Estranho Dia de Zacarias, da editora Cortez, para o público infanto-juvenil, sobre o polêmico tema do descobrimento, chamado Descobrimento do Brasil. E esses 3 livros foram escritos em períodos diferentes, mas deveriam ter saído também em períodos diferentes, mas devido à pandemia as editoras seguraram e, felizmente, agora os 3 saem juntos. O Jesus Militante tem como subtítulo o Evangelho e o Projeto Político do Reino de Deus. Nesse livro, eu trabalho o texto fundamental de toda a tradição cristã, o primeiro texto que nós temos sobre Jesus, que é o Evangelho de Marcos. E nele, inclusive, se basearam os evangelhos de Lucas e Mateus. E, portanto, Marcos é aquele que descreve melhor o Jesus histórico, aquele Jesus que viveu na Palestina do século I. E eu, então, faço uma análise detalhada em linguagem jornalística. Qualquer pessoa que não tenha nenhuma iniciação bíblica é capaz de entender o texto, para mostrar o quê? Mostrar que Jesus ele não veio fundar uma igreja e também não veio fundar uma religião. Ele veio nos trazer um novo projeto civilizatório, um novo projeto político, que é aquilo que ele chamava de reino de Deus. Ou seja, Jesus vivia dentro de um reino, o reino de César, o Império Romano. E por isso ele foi cruelmente assassinado na cruz, porque ousou, dentro do reino de César, anunciar um outro reino possível, o reino de Deus. Esse reino de Deus se contrapunha ao reino de César, porque nas relações pessoais tem como proposta o amor, e nas relações sociais tem como proposta a partilha dos bens, né? Os bens da terra e os frutos do trabalho humano. De modo que, uma vez realizado, todos nós viveríamos como numa família, como irmãos e irmãs, onde há talentos diferentes, pendores diferentes, mas todos têm iguais direitos e oportunidades. Esse é o projeto do Reino de Deus, que, infelizmente, essa expressão Reino de Deus, a Igreja colocou no céu. E isso é um equívoco, porque na cabeça de Jesus, quando ele falava de Reino de Deus, ele o colocava no horizonte histórico da humanidade, e não no céu. Também no céu, depois da vida, mas o importante é realizá-lo aqui, onde vivem os filhos e filhas de Deus. Portanto,
A prova disso é que no Pai Nosso, que ele nos ensinou a orar, nós não oramos leve-nos ao vosso reino. Oramos exatamente o inverso. Venha a nós o vosso reino. E outro detalhe que é importante ressaltar é que, na boca de Jesus, nos 4 evangelhos, a expressão reino de Deus aparece 122 vezes. E quase a gente não fala em reino de Deus, a gente fala muito de igreja. A expressão igreja aparece apenas 2 vezes, e assim mesmo, num único evangelho, que é o evangelho de Mateus. O reino, a palavra reino de Deus, ela é muito mais ampla Muito e mais agrega ampla. muito mais do que a igreja que, por ter opções e visões diferentes, acaba dividindo, né? E ao longo da história da humanidade se gerou até guerras, né? As guerras santas, Exatamente. né? Por Então, causa o desse que Jesus problema. veio foi isso, foi implantar um movimento popular, um movimento social de construção aqui neste mundo do reino de Deus, do projeto do reino de Deus, que era um projeto político, E o que é, né? Porque reino está que vigente. é, né? E o É, reino de Deus é que não está longe lá no céu, ele está dentro de nós e nós estamos nele exatamente, também, né? Ele faz exatamente. parte Estamos e nele. fazemos É, parte dele, né? é. E um aspecto interessante é ressaltar para quem nos acompanha nesse momento, Frei Beto, né? Nesse seu livro, né? Jesus Militante, o Orgulho e o Projeto Político do Reino de Deus, né? É que muitas pessoas não entendem. É, a mensagem de igualdade, de fraternidade, de respeito ao outro e acolhimento do diferente, né? Que hoje em dia, quando alguém pronuncia qualquer coisa nesse sentido, é taxado como sendo comunista, taxado como sendo de esquerda, né? E as pessoas confundem totalmente, né, a mensagem de Jesus, né, em relação a esse lado político, né? Porque aqueles que têm privilégios querem se apoderar dessa situação, porque convém a eles. Eles não querem mudar a sociedade, porque essa sociedade beneficia os seus privilégios. E, por outro lado, eles se apropriam da religião e da figura de Jesus para tentar legitimar os seus abusos e privilégios, o que é uma aberração. O pessoal tem um cuidado, um medo de revolução, mas Jesus foi um revolucionário, né? Evidente que foi um revolucionário. E do lado dos pobres, né? Eu vim para que todos tenham vida, diz ele no capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 10 também. Ou seja, qualquer situação que negue a vida, como a existência de miseráveis, de famintos, de excluídos, de mortes precoces, uma ofensa a Deus, ao projeto de Deus na história, sabe? Não tem nada a ver com a proposta de Jesus, tem a ver com o capitalismo, com os abusos, com a opressão, a autocracia, mas não com o Evangelho. O Evangelho veio nos trazer uma proposta, Jesus vem nos trazer no Evangelho uma proposta de uma sociedade em que todos vivam como irmãos e irmãs, com iguais direitos e oportunidades. E isso é mais parecido com o capitalismo, com o socialismo ou com o comunismo, jornalista Frei Beto? Isso é mais parecido com o humano, a igualdade, o respeito ao outro, não importa o Humanismo, ismo. né? Capitalismo não parece, é o contrário do capitalismo, isso eu estou seguro, né? Mas não importa o ismo, o que importa é que nós temos que viver numa sociedade sem opressores e sem oprimidos, sem gente nadando em privilégios e gente catando comida no lixo, sabe? Isso é uma aberração, isso clama aos céus. E para isso é preciso justamente abraçar esse projeto do reino de Deus, criar uma sociedade de justiça e paz, porque, do contrário, nós vamos continuar nos trucidando uns aos outros, quando deveríamos viver em paz e harmonia, como quer o projeto de Deus. Eu lhe pergunto, jornalista Frei Beto, né? Se a gente pensar na figura de Jesus Cristo, da sua própria mensagem, dá para imaginar Jesus portando uma arma. Dá para imaginar Jesus discriminando, por exemplo, um travesti, uma travesti, né? Ou discriminando homossexuais, ou excluindo as pessoas, né? Como se diz, as minorias no mundo de hoje, ou seria alguém que deixaria de lado as armas e que acolheria as pessoas?
Basta abrir o Evangelho. Amai-vos uns aos outros e não armai-vos uns aos outros. O que andam pregando por aí é armai-vos uns aos outros, adulterando a palavra de Jesus. Jesus veio, sabe, trazer a paz. Ele veio nos trazer a harmonia, a fraternidade. Então, não faz sentido a utilização de Jesus nessa promoção da violência. Agora, ele se coloca radicalmente ao lado dos direitos dos mais pobres. Por quê? Porque a existência da pobreza não era prevista no plano de Deus para a história humana. Ela é uma aberração, ela significa que nós, devido às nossas ambições, produzimos a desigualdade social. E isso Deus não aceita. Por isso que Jesus vem justamente para se colocar ao lado dos mais pobres e criar uma sociedade em que todos vivam com dignidade e felicidade. Essa é a proposta do reino de Deus. Sem dúvida, né? E eu me lembro do episódio quando eu estava no caminho da crucificação, né? A gente pensando em armas, né? Um dos seus apóstolos retirou a espada e cortou a orelha de um dos guardas que ia levar Jesus. Ele disse, baixa a espada, né? Exatamente, o Como é que você mal, pode né? Cortou a imaginar orelha do Jesus mal. portando, né? Como é que você pode imaginar Exatamente. Jesus portando uma arma hoje? É uma contradição fenomenal, né? É. E de acolher realmente o outro diferente, né? Se a gente trouxer para os dias de hoje, quem tem religiões diferentes, quem tem orientação sexual diferente, quem tem formas diferentes Não, e de vida, Jesus né? não discriminou ninguém, sabe? Ele conversou com a mulher fenícia numa época em que as mulheres que não eram judias eram. Bem, as mulheres judias também eram discriminadas, mas ainda muito mais uma mulher que não era judia, sabe? Ele realmente não tem nada em Jesus que você possa dizer aqui ele discriminou, teve preconceito a essa pessoa. Quando eu penso no encontro dele com o centurião romano, que foi pedir a ele para curar o servo, você imagina, um centurião é um comandante de uma guarnição de 100 soldados, daí vem a palavra centurião. E por que ele se preocupa com o servo? Porque certamente a relação entre os dois era mais forte do que mera relação de trabalho. Um homem que podia servir de qualquer um dos seus 100 guardas para poder fazer cumprir as ordens dele, como limpar a sua casa, preparar a estrada que conduz à sua casa, etc. Não, ele vai a Jesus preocupado com o servo. E Jesus fala, vamos à sua casa. E ele responde, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizer uma só palavra e meu servo será salvo. Claro, ele tinha medo que Jesus também tivesse o preconceito que os demais tinham em relação à homossexualidade, à homoafetividade. Então ele diz: não precisa ir à minha casa, basta dizer uma palavra. Agora, o sinal de que ele veio a Jesus preocupado com o servo é um sinal amoroso de que havia ali uma relação mais profunda do que simplesmente empregado e patrão. Perfeito. E uma outra, outro tópico importante desse seu livro, que é Jesus Militante, o Evangelho e o Projeto Político do Reino de Deus. E aí eu lhe pergunto, qual é a sua visão em relação à mistura entre política e religião que a gente tem observado tanto nos últimos tempos, em várias partes do mundo e no Brasil também? E uma outra, outro tópico importante desse seu livro, que é Jesus Militante, o Evangelho e o projeto político do Reino de Deus. E aí eu lhe pergunto, qual é a sua visão em relação à mistura entre política e religião que a gente tem observado tanto nos últimos tempos, em várias partes do mundo e no Brasil também? Ô Robson, nas nossas vidas pessoais é impossível separar religião e política. Por quê? Porque muitos de nós praticam alguma religião e tudo na nossa vida tem a ver com a política, desde a qualidade do café da manhã que tomamos hoje, cedo, até o fato de termos ou não uma saúde preservada, defendida de uma série de enfermidades e poder nos tratar bem quando as doenças vêm. Tudo isso depende da política do país em que vivemos. Agora, é muito importante saber que não podemos
confessionalizar a política e nem podemos partidarizar as religiões. O que Essa é a seria sabedoria. confessionalizar a política? Confessionalizar a política é justamente criar um partido democrata cristão. Um partido não pode ser só de um segmento religioso. Ele tem que representar os interesses de diferentes setores religiosos e não religiosos, inclusive. Não tem sentido falar num governo cristão, um governo muçulmano. Isso não faz sentido. Nós temos que ter uma política laica, um Estado laico, como defende a Constituição brasileira. Agora, também não faz sentido ter um partido cristão, como não faz sentido ter uma igreja partidarizada, uma igreja que se defina ou que se identifique com esse ou aquele partido, discriminando aqueles que não são eleitores ou adeptos daquele partido. Agora, tudo tem a ver com política, sim. A política está presente na nossa vida. Agora, depende como essa política é conduzida por aqueles que têm poder sobre ela. A política, como a religião, pode ser conduzida para oprimir, como pode ser conduzida para libertar. A maior crítica que Jesus faz no capítulo 23 do Evangelho de Mateus é aos religiosos fundamentalistas da sua época, os fariseus e saduceus, que ele chama de hipócritas, guias cegos, raça de víboras, sepulcros caiados. Enfim, ele é muito duro com a crítica ao fundamentalismo religioso, aqueles que praticam uma religião e, ao mesmo tempo, ignoram o sofrimento do pobre, discriminam os doentes, discriminam as mulheres, discriminam os homossexuais. Jesus é muito crítico a esse tipo de falsos religiosos que se arvoram e muito piedosos. E é muito importante a gente saber que a política ela tem que ter ética, ela tem que servir à maioria, não importa se ela não fala no nome de Deus, importa que ela viva os valores que Deus quer. E quais são esses valores? É a garantir a todos uma vida digna e feliz, é a garantir à sociedade serviço de uma boa alimentação, uma boa saúde, uma boa educação escolar. Isso é que é fundamental. Se um governante, ainda que não tenha fé, ainda que seja ateu, caminha nessa linha, ele está caminhando dentro do projeto de Deus. E um governante que vive falando de Deus, mas aceita a morte de quase 700 mil pessoas contaminadas pela Covid, que ao mesmo tempo faz apologia das armas, que ao mesmo tempo exalta torturadores, isso não tem nada a ver com o projeto de Deus, nada a Ao ver com contrário, Jesus. né? Isso é puro ofensa ao segundo mandamento da lei de Deus, que é tomar o seu santo nome em vão. E não matarás, né? E não matarás. E também o seguinte, né? É importante a gente destacar, para finalizar essa questão, né? Como você colocou, né? A religião, né? Ou mesmo os líderes religiosos, eles podem ter posições políticas, especialmente as que libertem as pessoas, né? Que sejam pelo coletivo Exatamente. e não oprimam, mas não partidarizar as religiões, nem como você vê, às vezes, pastores que, ora, por interesses, né, defendem um candidato, depois demoniza aquele candidato e passa a defender outro completamente contraditório. Né? Isso aí Exatamente realmente isso. traz um É, prejuízo tanto para a religião quanto para a mensagem do próprio é, Jesus Cristo. Não é isso, Frei? exatamente. Pastores e padres não têm o direito de exercer uma política que venha favorecer apenas aos fiéis da sua igreja. Eles têm que fazer uma política que favoreça ao conjunto da população, porque senão isso é nepotismo, isso é lobismo, isso é injusto. Não podemos, de maneira nenhuma, fazer de uma pessoa religiosa que, ao mesmo tempo, assume a tarefa política, um mero corporativista dos seus interesses pessoais ou da organização que representa. Estamos conversando com o jornalista Frei Beto sobre um dos 3 livros que ele lançou recentemente, hoje falando sobre Jesus Militante, o Evangelho e o projeto político do Reino de Deus. Um livro muito interessante
E para você que acompanha pela TV, a entrevista fica por aqui, mas ela continua no nosso canal do YouTube, Robson Carvalho. Pode localizar também pelo Robson Cidadão. E a gente espera você lá para assistir a entrevista completa e compartilhar, assistindo também a entrevista sobre os outros 2 livros do jornalista Frei Beto.